Se você busca alguma resposta, alguma solução para alguma situação que você pode estar vivendo, ou se você está em dúvida de qual caminho seguir, saiba que você pode pedir ajuda do universo para isso, você pode pedir sinais, você pode pedir essas respostas para o universo. E eu vou ensinar como fazer isso nesse vídeo. Mas além disso, eu também vou falar sobre como você pode ouvir essas respostas, porque elas vêm muitas vezes de uma forma muito subjetiva, né? Então cabe a nós ali também saber interpretar esses sinais. Então, através de alguns exemplos aqui da minha vida, talvez fique mais fácil você entender aí como você pode ouvir os seus sinais também. Então, se você se interessou, vem comigo. Muitas vezes a gente se depara com caminhos que a gente fica em dúvida se a gente segue por aquele, por esse, ou às vezes a gente não está conseguindo solucionar alguma situação, não está conseguindo atrair algum desejo. Então a gente pode pedir essa ajudinha aí do universo para a gente poder seguir com mais confiança. E você pode pedir essa resposta para os tipos mais variados de coisa, para o que você quiser, na verdade, tá? Então, vamos supor que você está em dúvida se você mudar de cidade ou não, você pode pedir essa resposta do universo. Se você continua com uma pessoa ou não, num relacionamento, você pode pedir essa resposta. Se você quer melhorar a sua vida financeira, por exemplo, você também pode pedir a sua saúde, qualquer coisa aí, enfim, que você queira, você pode pedir essa ajudinha do universo. E como que você faz isso? Você pode fazer isso, na verdade, de uma forma muito simples. É só você fazer uma pergunta para o universo. Você vai fazer uma pergunta e você automaticamente vai receber uma resposta. O legal é você fazer isso antes de dormir. Antes de dormir é melhor. Porque aí, quando você for dormir, você vai ficar processando aquela pergunta durante o seu sono. Às vezes pode ser que a resposta até venha no sonho, né? Pode ser que você sonhe com alguma ideia, com alguma coisa ali que pode representar a sua resposta. Ou pode ser que depois, quando você acordar, você acorde com a ideia, com a coisa na cabeça. Pode ser que ao longo do dia apareça algum sinal. Mas lógico, pode ser também em outros momentos, tá? Como já aconteceu muitas vezes comigo, eu já fiz essa técnica, essa pergunta para o universo em outros momentos da minha vida e também deu certo da mesma forma, né? O importante é você o quê? Acreditar que você vai receber a resposta e confiar, esquecer, soltar. Confiar que aquilo vai vir em algum momento e que você vai saber que aquilo é a resposta. Enfim, mas vamos entender aqui, então eu vou dar alguns exemplos de perguntas que você pode fazer. Se você está em dúvida de seguir um determinado relacionamento, você pode simplesmente perguntar: devo continuar nesse relacionamento? Se você quer melhorar sua vida financeira, então você pode simplesmente perguntar: como posso melhorar minha vida financeira? Como posso prosperar? Qual caminho devo seguir? Onde estou errando? Me mostra minhas crenças limitantes. Ou como posso reprogramar minhas crenças limitantes? Se você quer melhorar a sua saúde, então como posso melhorar minha saúde? Se você está em dúvida se você muda para São Paulo, para o interior, como já aconteceu comigo, devo me mudar para São Paulo ou para outra tal cidade ou para uma outra cidade em outro lugar? Quais são os números sorteados da loteria tal? Você pode também perguntar isso. Até tem uma técnica aqui no canal que eu já ensinei do copo d'água, né? Que você pode pedir respostas através dessa técnica do copo d'água também, que eu não vou explicar aqui, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, mas eu vou deixar nos cards na descrição para você ver depois que acabar esse vídeo. Não vai agora não. Tá bom? Você pode usar o copo d'água ou não, você pode simplesmente fazer essa pergunta de forma simples, como eu tô falando aqui, contanto que você acredite que você vai receber a resposta e fique atento ou atenta aí pra observar isso, né, quando ela vier, com certeza ela virá. E eu acho que você vai entender um pouquinho melhor isso das perguntas quando você ver aqui os exemplos que eu vou dar. Antes de mais nada, é muito importante a gente estar atento ou atenta, né, porque se a gente está no piloto automático, só vivendo ali sem prestar atenção nas sutilezas, nos detalhes, na intuição, se você estiver no modo pensamento muito acelerado, fazendo muita coisa, não se conectando com você, com o universo, você provavelmente não vai enxergar essas respostas, tá? É lógico que a prática da meditação ajuda bastante. E você também, às vezes, só o fato de você respirar fundo, de você fazer uma respiração diafragmática, de você se acalmar um pouquinho, de você prestar atenção no momento presente, tudo isso vai te ajudar a ouvir as respostas de uma forma melhor. E lembra, gente, também que essas respostas, elas nunca vão vir de uma forma tão óbvia, porque nós estamos acostumados com tudo muito mastigadinho, né? Então a gente acha às vezes que a coisa vai vir mastigada e não vai vir mastigada. Vai vir através de uma sutileza. Então você vai ter que estar atenta ou atento para perceber essa sutileza,
para perceber que isso foi um sinal, para sentir que isso foi um sinal, tá? Você vai ter que ativar muito o sentir aí, prestar atenção no seu sentimento. Você vai sentir se aquilo é o sinal, você vai sentir se aquilo é a resposta. Porque não tem outra forma. Não vai materializar Deus na sua frente e falar, faça isso. Não vai ser assim, tá? Então, geralmente vai ser de uma forma bem mais sutil. Aliás, tô lembrando aqui, às vezes até pode acontecer assim um pouco dessa forma, mas geralmente não vai acontecer. Como é o caso de uma amiga minha, uma vez que eu agora lembrei, que ela pediu uma resposta para o universo e de uma coisa que estava acontecendo na vida dela. E ela sonhou que Deus falou para ela. Ela sonhou que Deus falou para ela, é essa pessoa que tá fazendo isso. E a hora que ela acordou, ela falou assim, imagina! Ela não acreditou. E era, né? Era aquela pessoa que estava enganando ela. Mas enfim, nem sempre vai vir a resposta dessa forma, tá? Geralmente vai ser de uma forma muito mais subjetiva e muito mais sutil. Então vamos lá, vamos aqui aos meus exemplos, que aí você vai entender tanto da pergunta quanto da resposta. Teve uma época aqui que eu já estava fazendo o canal, mas que eu estava em dúvida se eu devia continuar ou não. Primeiro porque eu não era terapeuta ainda, né? Hoje eu sou. Então eu me sentia às vezes um pouco impostora, porque eu era atriz. E aí eu tava falando sobre desenvolvimento pessoal, ajudando as pessoas. Então vinha assim muito uma vozinha de quem é você para falar essas coisas, né? Então talvez você se identifique aí que em algum momento você deve ter sofrido assim do impostor ou da impostora. E isso aconteceu comigo também, principalmente no começo. E aí lá no começo eu também ficava em dúvida se eu colocava energia no canal, se eu não colocava. Então essa dúvida, esse ficar em cima do muro, essa não constância que eu tinha também, fazia com que o canal não crescesse. Crescia um pouquinho assim, mas muito no ritmo de tartaruga. E aí eu tava cansada, né? Tem hora que a gente cansa. E aí eu fiz essa pergunta pro universo. Eu perguntei assim, devo continuar com o canal? Você pode perguntar a Deus, pode perguntar para Deus, você pode perguntar para o universo, enfim. Acho que eu devo ter perguntado para Deus na época. Deus, devo continuar com o canal? Se for para eu continuar, me manda um sinal, porque eu quero saber, né, se eu coloco energia nisso aqui de vez ou se eu desencano isso daqui de vez. E aí, gente, foi assim, ó, demorou super pouco tempo. Eu fiz a pergunta, super pouco tempo depois, acho que foi no mesmo dia, pelo que eu me lembro, uma pessoa aleatória que eu não conhecia, que não me seguia, me achou no Instagram, do nada. Ou seja, o Instagram mostrou a minha conta para ela. Depois ela me disse que não era seguidora do meu canal, ela só viu a minha conta e, tipo, sentiu que devia falar comigo. E falou. E aí ela começou do nada a falar comigo no direct. E ela começou a falar umas coisas, que ela estava passando por uma situação muito difícil. Começou a desabafar mais ou menos, porque ela também disse que não podia contar o que era e blá blá blá. E aí ela estava, inclusive, pensando em atentar contra a própria vida naquele exato momento. Tô falando aqui desse jeito para o YouTube não desmonetizar o meu canal com o vídeo, né? Aliás, com algumas palavras que são faladas, então eu vou evitar. Mas você entendeu, né? E aí eu fiquei super nervosa na hora, porque eu falei, né? E agora? O que eu faço? E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma live e tal dia, vem assistir minha live, né? Pensa um pouquinho e tal. Fiquei falando umas coisas pra ela. E aí, tipo, eu falei tanta coisa que eu nem sabia o que era que eu tinha falado, que fez ela desistir, que fez ela mudar de ideia, que fez ela não mais querer atentar contra a própria vida. Desistir disso, né? E isso é maravilhoso. E aí ela me disse que foi algo que eu falei que ela viu que eu me importava com ela. Então ela desistiu disso porque ela viu que eu me importava com ela. E aí, nesse momento, eu entendi que eu precisava continuar o canal. Eu entendi que essa foi a minha resposta. Porque eu entendi que as pessoas precisavam ouvir, que pessoas precisavam ouvir as coisas que eu tinha para falar. É lógico que eu sei que muitas pessoas vão vir aqui, não vão gostar do que eu falei, das coisas que eu falo, não vão aplicar, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro. Mas eu sei que também tem muitas pessoas que vão transformar suas vidas através desse conhecimento, através
das coisas que eu passo, como muitas pessoas já falaram, já deram depoimentos, né? Então, naquele momento, eu falei assim, tá bom, entendi, Deus. Então, agora eu vou começar de verdade. Aí, naquele momento, eu parei de ficar em cima do muro e consegui colocar foco, colocar atenção, parar de me sentir impostora. Isso foi um processo. Mas, enfim, aí começou a crescer depois disso. Outro exemplo, uma vez eu tava pensando se eu deveria continuar um certo relacionamento ou não. Mas antes de eu contar isso, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui, que é pro YouTube entender e mostrar pra mais pessoas, tá bom? Bom, eu tava em dúvida se eu continuava ou não, né? Então eu fiz essa pergunta antes de dormir. E também, muito rápido, recebi a resposta, que eu interpretei como resposta. Porque no dia seguinte a pessoa me contou que ela fez uma coisa, eu nem perguntei, ela me contou assim, do nada, que ela tinha feito uma coisa, e eu não gostei dessa coisa que ela fez. Não foi comigo, foi com outra pessoa, mas eu não gostei. E naquele momento eu vi assim, essa pessoa não vai dar certo comigo, porque se ela faz isso, ela é muito, muito diferente de mim. E aí, entendi que a resposta era não. Entendi que a resposta era que eu não devia continuar com aquela pessoa. E assim eu fiz. Só que depois de um tempo eu acabei voltando atrás. E pedi outras respostas. E recebi outras respostas, que agora eu não lembro quais foram. Mas eu não queria ver. Então tem isso também, né, gente? Às vezes a gente recebe a resposta, mas não quer ver. Porque se a resposta é aquilo que você não quer fazer, você não vai querer ver aquela resposta. Então você finge que não tá vendo. E aí, lógico, eu quis pagar o preço e obviamente não deu certo, mas tudo bem, tudo é experiência também, mas tem um desgaste maior quando a gente não ouve as respostas, quando a gente quer teimar. A paixão atrapalha muito, né? Então se você tá apaixonado ou apaixonada e tá buscando uma resposta, então você vai ter que ficar tipo o dobro, o triplo, o quádruplo, mais atento ou atenta, mais sereno ou serena, para você poder ouvir essa resposta aí. De uma forma que a paixão não te segue, não te atrapalhe. E o próximo exemplo que eu vou dar aqui é de um exercício que eu fiz do livro da Penn Growth, que chama Energia ao Quadrado. Lá ela traz vários exercícios pra gente receber sinais do universo que você tá criando, né? Então, inclusive recomendo a leitura desse livro, eu vou deixar aqui na descrição caso você queira adquirir o seu. Quando eu tava fazendo o primeiro exercício, que é o primeiro, é o princípio do cara que está em toda parte, ela chama assim, esse exercício, que é para você pedir um sinal de que Deus está com você o tempo todo, é alguma coisa assim. Aí você coloca um prazo, né? Então, coloquei 48 horas. Você fala que naquelas 48 horas, naquelas próximas 48 horas, você quer um sinal de que Deus está o tempo todo com você. E aí, apesar que eu já sabia disso, mas eu pedi o sinal mesmo assim, só para fazer o exercício. Aí eu anotei aqui no caderno, eu quero ler para vocês, tá? Que eu achei interessante. Eu tava vendo já muitos números repetidos depois que eu fiz esse exercício, ou seja, os próprios números repetidos já eram uma resposta, ao meu ver. Então o computador de casa parou de funcionar porque derrubaram água. Parou de funcionar e aí depois voltou a funcionar. E eu pensei assim, será que esse foi o sinal? Eu fiquei em dúvida se esse era o sinal. Porque assim, gente, o computador parou e do nada ele voltou, entendeu? Então isso eu interpretei primeiramente como um sinal e depois fiquei em dúvida. E quando eu fiquei em dúvida, aconteceu o seguinte, parou de funcionar de novo. E eu pensei assim, perdão, pai, por ter duvidado. Se voltar de novo, eu vou entender que é o sinal. E adivinha? Voltou. E aí acho que foi um pouco difícil identificar, porque eu sempre recebo e percebo esses sinais. Eu escrevi aqui, tá? Eu acho que eu fiquei esperando algo muito extraordinário, mas na verdade Deus fala conosco o tempo todo através de coisas simples, extraordinárias também, mas não é só por isso que eu vou ignorar o simples, né? Então, o computador era uma coisa mais simples ali, entre aspas, então por isso eu fiquei na dúvida. Às vezes a gente fica esperando essa resposta de uma forma extraordinária e nem sempre ela vai acontecer de uma forma extraordinária. Às vezes ela vai acontecer num número repetido, às vezes ela vai acontecer no computador que para e volta de funcionar, tá? Em coisas pequenas assim. Mas o importante é você olhar para aquilo e falar, pera, eu acho que isso daqui foi o sinal, tá? E aí você vai ter que perceber, você vai ter que sentir se aquilo foi o sinal. Então todos os exemplos que eu dei aqui não foram exemplos muito diretos, né? Foram exemplos que eu entendi no meu coração que eram um sinal. E por falar em
se Deus está conosco o tempo todo, tem um sinal, gente, que é o mais lindo da minha vida, que eu acredito, né? Que eu lembrei também quando estava preparando o conteúdo desse vídeo, que é o seguinte: teve uma fase da minha vida, quando eu era bem jovenzinha, que eu cheguei a questionar a existência de Deus, né? Foi uma época que eu estava questionando a existência de tudo e fiquei em dúvida. Só que eu queria muito que ele existisse, mas eu estava em dúvida. Eu não podia negar que eu tinha essa dúvida dentro de mim. E aí eu falei assim: Deus, olha só que contraditório isso. Eu falava assim: Deus, se o Senhor existe, me manda um sinal. Mas eu falava isso toda noite, porque eu estava buscando muito por uma resposta. E eu estava desesperada que ele não existisse, porque daí ia ser muito ruim, né? E não ter mais Deus comigo o tempo todo. Então eu falava todo dia: Deus, me manda um sinal se o Senhor existe. E por mais que seja contraditório, eu rezava com fé, rezava pedindo essa resposta. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Nessa época, bem nessa época, eu engravidei. E eu fiquei grávida, assim, de uma forma muito improvável. Tão improvável que a própria médica achou que eu não estava grávida. Ela falou assim: eu vou falar pra você fazer o exame por precaução, mas eu acho que você não tá grávida, não. E eu tava. E aí, gente, nossa, depois disso eu falei: tá bom, eu entendi, tá muito, muito claro agora esse sinal. Eu entendi que isso era o sinal. E depois eu nunca mais duvidei, depois eu nunca mais questionei a existência de Deus, até porque ele se fez presente na minha vida em muitos outros momentos, né? Não foi só esse, mas todas as vezes que eu pedi um sinal, que eu pedi uma ajuda, Deus sempre estava lá me ajudando, o universo estava sempre lá me ajudando. Não importa se você quer chamar de Deus, do universo, né? Essa força maior que rege tudo, essa inteligência maior do Criador que rege tudo, que nos ajuda o tempo todo e nos ajuda dentro da lei da atração também, né? Nós temos que contar com essa força para a gente poder atrair os nossos desejos com a lei da atração. Pelo menos eu entendo dessa forma, porque para mim a lei da atração nada mais é do que o poder da fé. Enfim, gente, dei alguns exemplos aqui que aconteceram na minha vida, espero que tenha clareado aí para vocês, talvez vocês também já tenham recebido muitos sinais, não tenham percebido. E deixa aqui seu comentário o que você achou. Eu também tenho um outro vídeo que eu falo aqui sobre respostas e sobre as perguntas também, e conto histórias do livro Subconsciente, O Poder do Subconsciente. Eu vou deixar também em algum lugar na tela aqui para você clicar, agora que acabou esse. Então um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.